noite com você todos os dias. Nós abrimos o nosso coração a Ti nessa noite. Você é bem-vindo no nosso meio. Você é respeitado no nosso meio. Você é desejado em nosso meio. Nós abrimos o nosso coração a Ti. E não há coração que esteja tão duro que na presença do Senhor ele não seja amolecido. Não existe coração tão duro que não seja amolecido diante da presença do Senhor. Ele está amolecendo os corações nessa noite. Ele está intervindo. Ele está indo de encontro. Ele está fazendo sobrenatural. Espírito Santo. Ele está aqui. Você não percebe que Ele está no nosso meio? Você não percebe a obra que Ele está fazendo nessa noite no teu coração? Oh, você não percebe que Ele está intervindo? Aleluia. Corações que estavam com uma grade, impedindo do Espírito Santo fluir. Nessa noite, essas grades estão sendo quebradas. Nessa noite, essas grades estão caindo por terra. Não há fortaleza maior do que o nosso Deus. Não há poder maior do que o do Espírito Santo que está intervindo nessa noite e quebrantando os corações, quebrantando os corações endurecidos neste lugar. Você pode orar em outras línguas, meu irmão. Você pode começar a se aquecer no Espírito, porque o Senhor, Ele tem grandes coisas para fazer no nosso meio. Mas sozinho nós não podemos. Sozinho nós não podemos. Sozinho nós não podemos. É com Ele, é com Ele, é com Ele. Oh, ramamama, shekerena, bramamas. Ramamamamas. Fortalezas sendo quebradas. Cadeados sendo abertos. As amarras quebrando, sendo quebradas nessa noite. O orgulho caindo por terra. O orgulho caindo por terra. O orgulho saindo do seu coração. Ele não está no lugar certo. Arracamamamama, shekerena, bramamas. Ramamamama, shekerena, bramamas. Arracamamama, shekerena, bramamas. Sorena, bramamas. Arracamamama, shekerena, bramamas. Sorena, bramamas. Como eu poderei operar? Oh, aleluia. Aleluia. Como eu poderei operar no meio do meu povo? Como eu poderei operar no meio do meu povo se os corações estão endurecidos? Como eu poderei operar no meio do meu povo se os corações estão endurecidos? Eu estou intervindo nessa noite. Eu estou quebrantando os corações. Eu estou retirando você da zona de independência. Quem mandou você ir para um lugar de independência? Você é dependente de Deus, meu irmão. Independência no reino de Deus é morte. Aquele que
que se isola, ele busca os seus próprios interesses. O Senhor não te chamou para viver isolado. O Senhor não te chamou para viver entre quatro paredes. O Senhor te chamou para que você frutifique, para que você dê frutos, para que você entre em operação, para que você seja um cooperador da obra dele. E Ele está trazendo nessa noite. Ele está fazendo a obra por completa. Como você chegou a pensar que eu estou fazendo as coisas pela metade? Como você ousa pensar isso de mim? Eu sou o Deus de obras completas. Eu sou o Deus que eu inicio, mas eu me responsabilizo. Eu sou o Senhor que estou abrindo caminhos no deserto nessa noite, para que você passe. E para que você passe dançando e celebrando essa nova estação. Existe um espaço muito largo para que você passe. Aquele que estava amarrado, acorrentado, nessa noite o Senhor está dando força. Nessa noite o Senhor está empurrando, o Senhor está conduzindo, porque não é na sua força, filho meu. Não é na sua força, filho meu. Existem anjos ministradores trabalhando. Eu não estou parado. Eu estou operando. Eu estou conduzindo e eu estou guiando. Eu nunca deixei de ser Deus. Eu nunca deixei de ser o teu Pai. Eu nunca soltei a tua mão. Embora você tenha pensado em desistir, embora você tenha pensado fazer aquilo que é da sua vontade, eu ainda estou segurando na tua mão, porque eu confio em ti. Eu confio aquilo que eu entreguei nas tuas mãos, e eu sei que você é capaz de fazer. Abre os olhos espirituais e vê que o caminho que tu estás indo não é um caminho que tem paz. Falar que ama o Senhor é muito fácil, mas nós amamos quando nós obedecemos a Ele. Quando nós renunciamos às nossas vontades e nós somente desejamos servir a Ele. Uma vida com Deus não é uma vida de brincadeira. Eu não te chamei para brincar com as minhas coisas, porque elas são sagradas. Eu confiei em você, porque eu sondei o teu coração. Agora arruma o teu coração. Arruma o teu coração nessa noite. Arruma o teu coração nessa noite, meu irmão. Arruma o teu coração nessa noite, porque Deus deseja operar, mas Ele só pode operar com quem está com o coração alinhado com a vontade dEle. Esse é o tempo de você entrar em movimento. Esse é o tempo de você multiplicar aquilo que Ele entregou nas tuas mãos. Aleluia!
Ele revela aquilo que está oculto e escondido. Ele revela aquilo que está oculto e escondido. Ele revela aquilo que está oculto e escondido. Eu continuo sendo Deus. Aleluia. Aleluia. Graça e paz, meu irmão. Boa noite. Amém. Você está bem? Você está cheio do Espírito? Você está transbordando do Espírito? É assim que você deve estar todos os dias. Não importa o que está acontecendo, mas o que importa é aquele que habita em nós. O que importa é aquele que nos direciona. O que importa é aquele que nos guia, que nos livra. Aleluia! Aleluia! O Senhor é tão bom. Você pode dizer isso comigo? Diga: o Senhor, Ele é muito bom. Diga: o Senhor, Ele é muito bom. Aleluia. Você pode sentar, meu irmão. O louvor, muito obrigada. Se o irmão puder ficar. Aleluia. Aleluia. Que alegria estarmos aqui, queridos, nessa noite. Aleluia, entregando aquilo que o Senhor tem nos ordenado, amém? Gel falou que estava orando. Qual foi o horário, Gel? Você estava orando? 5 horas da manhã. Às 5 horas da tarde eu estava orando. E o Senhor falou comigo sobre que Ele tem saudade de ouvir a voz dos filhos dele. O Senhor falou comigo: diga ao povo da igreja que eu estou com saudade de ouvir a voz dos meus filhos. Aleluia. Queridos, a vida com o Senhor é muito mais do que colocar uma Bíblia debaixo do braço. A vida com o Senhor é muito mais do que se arrumar para vir para a igreja. A vida com o Senhor, ela é maravilhosa. E às vezes que nós estamos reclamando, é porque nós não estamos ouvindo a voz do Espírito Santo. Nós não demos ouvido à voz do Espírito Santo. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em João 14:16, e todas as versões dessa noite vão ser na versão A Mensagem, amém? João 14:16 diz o seguinte: eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador para estar com vocês para sempre. Jesus, Ele disse: olha, eu estou indo, mas fica tranquilo, fica sossegado, que eu estou deixando alguém que é muito importante com vocês. Eu estou te dando um presente que se chama Espírito Santo. Você não está mais sozinho, será para sempre. Então, aquele dia que você pensa que você está sozinho, é porque você não está ouvindo a voz dele. É porque você não tem dado atenção a ele. Sabe, quando chega alguém importante, nós queremos dar um melhor. Quando chega alguém importante, nós arrumamos as coisas para aquela pessoa, porque ela é importante, tão importante para nós, que nós queremos dar o melhor a ela. Agora eu te pergunto, será que está sendo feito isso com o Espírito Santo? Está dando o melhor tempo para ele?
Está dando a melhor atenção para Ele? Ou estamos distraídos com as coisas, sendo levados de um lado para o outro? Sabe aquele João bobo do posto? Que fica lá assim, ó, ouvindo aquilo que não deveria ouvir, fazendo aquilo que não deveria fazer, porque não tem tratado o Espírito Santo com a devida importância que ele tem. Se cada um aqui entendesse isso, meu irmão, de que agora eu tenho um Espírito Santo e está tudo resolvido, porque eu tenho alguém para me comunicar, para me guiar, para me guardar, para me consolar. Eu tenho um companheiro, eu tenho a quem recorrer, eu tenho a quem abrir o meu coração, eu tenho para quem falar. Eu não devo falar para o vizinho, para Cicrano, para Beltrano, mas eu devo falar para ele, porque ele é o nosso ajudador e é ele que vai resolver a parada. Não perca seu tempo se distraindo. E às vezes não é confortável se levantar às 5 horas da manhã para orar. Sair do seu conforto e o Senhor te chamando e você pensando, eu estou com uma insônia. E o Senhor te chamando, te chamando, te chamando. Quando foi sábado, de sábado para o domingo, quando deu meia-noite, eu senti aquele despertar do Espírito. Mas eu estava com tanto sono sábado, eu estava tão cansada. Sábado foi muito intenso para nós. Mas eu tinha aquela impressão, se levanta. Era tão forte que nem as minhas forças. Eu estava tão cansada, mas eu consegui me levantar e me sentar e comecei a orar. E eu não tinha muito assunto, mas eu só orava em línguas e passei. E eu não estou falando isso para dizer para você quanto tempo eu passo orando. Eu estou te dizendo de uma experiência que eu tive com Deus bem recente, que foi sábado. E outra hoje. E eu comecei a orar, e deu 1 hora e nada. E eu disse, mas já são 1 hora da manhã. E porque eu queria voltar para a cama para dormir. E eu continuei a orar até 2:30 da manhã. E com sono, cansada, mas eu estava lá orando. E quando deu a hora da gente levantar de vir para a igreja, Fabiano me acordou, o despertador tocou e eu não acordei. Porque eu só fui dormir quando eu tinha uma nota de que aquilo estava resolvido. Agora me pergunta aquilo o quê? Que eu não sei. Que eu não sabia. Porque viver uma vida com o Espírito, queridos, a gente não precisa estar pedindo esclarecimento das coisas, querendo entender, não, nós só precisamos obedecer. E eu fiquei orando. Quando eu senti aquela paz, eu disse, está resolvido. Quando eu levantei de manhã, eu não disse nem bom dia para Fabiano. Eu disse, vai acontecer isso. Ele disse, bom dia, meu amor. Aí eu disse, bom dia. Aí eu afirmei de novo, vai acontecer isso. Nós vamos fazer isso. Porque na hora eu não estava entendendo, mas somente quando eu acordei, que eu abri os meus olhos, que o Senhor falou que iria acontecer. E é um desejo muito grande do meu coração. Agora, sabia que eu poderia desobedecer e dormir? Qualquer um aqui pode. É melhor obedecer. Sempre será melhor obedecer. Sempre. Quando nós temos intimidade com alguém, a pessoa não precisa falar muita coisa. Ela só precisa olhar, que nós entendemos o que é aquilo que aquela pessoa está falando. Nós devemos ter esse tipo de intimidade com o Espírito Santo. Que quando algo vier enviado pelo diabo nas nossas vidas,
comece uma buzina a tocar nos nossos ouvidos muito forte. E sabe o que nós vamos fazer? Correr e dizer: isso não é para mim. Isso não é para mim. Porque eu estou percebida de um alerta dentro de mim que o Senhor está falando comigo. E do mesmo modo, quando nós devemos avançar. Ei, o Senhor está falando isso para mim. Eu tenho certeza porque Ele falou comigo. E nessa caminhada cristã eu vi algumas pessoas chegarem para nós e falar: Deus falou comigo isso. E quando elas quiseram realizar o desejo carnal, uma vontade carnal, ela veio falando: Deus falou isso para mim. E eu, como assim? Mas Deus não tinha falado A e agora Ele falou B? Deus continua sendo Deus e Ele continua falando A. Ele não muda. Mas sabe o que é isso, meus irmãos? Estar na igreja é muito bom, é maravilhoso. Mas estar na igreja não anula a nossa responsabilidade de ter uma vida com intimidade com o Espírito Santo. Não anula. Nós podemos estar aqui todos os dias. E é muito bom. Mas é nossa responsabilidade ter uma vida de intimidade com o Espírito Santo. Ele vai te ajudar naquilo que você precisa. O que é que você está precisando? Faz uma pergunta aí para você. O que é que você está precisando hoje? É urgente. Eita, é com Ele mesmo. É Ele que vai resolver. Aleluia. 1 Samuel 15, 22 diz o seguinte: será que o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça à sua voz? Ouça, obedecer é melhor do que sacrificar. Dar atenção é melhor do que a gordura dos carneiros. Deus valoriza a atitude de você ouvir e obedecer. E às vezes você não entende, porque o irmão está prosperando, porque o irmão não está preocupado em entender. Ele só está se importando que vale a pena obedecer. Qual é a chave, o segredo para uma vida de sucesso? Obedeça ao Senhor. Obedeça aos seus mandamentos. Não endureça o vosso coração. Seja obediente ao Senhor. Provérbios 4, 20 e 22. Diz o seguinte: preste atenção ao que eu digo. Ouça bem minhas palavras. Não as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração. Elas são vida para quem as encontra e saúde para todo o corpo. A instrução de Deus vai te salvar de muitas coisas. E ainda vai te fazer prosperar. Quem deseja aqui prosperar? Quem aqui é próspero? Aleluia. A chave para um caminho de prosperidade. Obedeça ao Senhor. Obedeça aos seus mandamentos. Aleluia. Deuteronômio 8, 17 e 18 diz o seguinte: porque tem pessoas que acham que é na sua força. E é triste dizer isso, mas eu já vi pessoas achar que elas estão resolvendo tudo. E precisa de Deus até determinado dia. E depois, quando as coisas começam a acontecer, agora eu não preciso mais de Deus. Agora Deus não é tão importante para mim.
e acha que é na sua força. Mas Deuteronômio 8,17 diz o seguinte: se você pensar, foi eu que consegui toda essa riqueza com minha força e capacidade, cuidado. Lembre-se de que é o Senhor, o seu Deus, quem lhe dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, como hoje se vê. Tudo que você tem, meu irmão, foi o Senhor que te deu. E não esqueça disso na hora de ser obediente a Ele. O Senhor me deu muito e Ele ainda vai te dar mais. Ei, meu irmão, se prepara. Se você está andando em obediência, se prepara para o que Deus vai fazer na tua vida nesses dias. Se prepara. Escuta o que eu estou te dizendo, marca essa data. Nós que andamos em obediência, nós já temos uma expectativa. Nós sabemos algo está para acontecer. Não importa as situações. Ei, as situações não diminuem o tamanho do Deus que nós temos. Ele continua sendo grandioso. Aleluia. O perigo não é ter, meu irmão. Não tem perigo nenhum em ter. É para você ter muito, é para você prosperar muito. O perigo está em você esquecer aquele que te sustenta. Aleluia. Mateus 25, 21 diz o seguinte: para aqueles que estão andando em fidelidade ao Senhor, se prepara para uma estação. Aleluia. Que diz o seguinte: muito bem. Você fez um excelente trabalho. Foi fiel nas pequenas coisas. Agora eu vou lhe dar responsabilidades maiores. Ei, meu irmão, você está preparado para ter responsabilidades maiores? Aleluia. Só quem prospera, meu irmão, tem muitas responsabilidades. Aleluia. Venha celebrar comigo. Ei, venha celebrar com o Senhor. Venha celebrar com o Senhor essa nova estação, onde você foi fiel nas pequenas coisas e o Senhor te colocará nas maiores. Coisas maiores que você ainda não tinha visto, por conta da tua fidelidade com o Senhor. Aleluia. Quando nós obedecemos, Deus libera. Aleluia. Quando eu sou fiel, Deus sustenta. E quando eu confio, Deus provê. Você está confiando no Senhor, meu irmão? Aleluia. Aprenda a confiar no Senhor. Aleluia. Os olhos do Senhor passeiam. Os olhos do Senhor passeia. Deuteronômio 28, 1 diz o seguinte: se vocês ouvirem atentamente a voz do Eterno. Você está preparado para ouvir a voz do Eterno? O seu Deus. E obedecerem de coração a todos os seus mandamentos que hoje estou promulgando. O Eterno os elevará muito acima das outras nações do mundo. E
obedecerem à voz do Eterno, o seu Deus. A bênção do Eterno na cidade, a bênção do Eterno no campo, a bênção do Eterno sobre os seus filhos e sobre as suas colheitas nas suas terras. Os filhotes de suas criações, as crias do seu gado, os cordeiros dos seus rebanhos. A bênção do Senhor sobre sua cesta de pão, a bênção do Senhor sobre tudo que fizerem. O Eterno derrotará os inimigos que atacaram você. Eles virão por uma estrada e fugirão por 7. O Eterno ordenará uma bênção sobre os seus celeiros e sobre o seu trabalho. Ele os abençoará na terra que está dando a vocês. Ele abençoará vocês nessa terra de surubim. O Eterno os separará como povo santo para Ele, como prometeu. Se vocês obedecerem a Ele e viverem conforme o que Ele determinou, todos os povos da terra darão testemunho da vida que vocês vivem, sobre o nome do Eterno, e terão grande respeito por Israel. O Eterno derramará grande prosperidade sobre vocês, sobre os filhos do seu ventre, as crias dos seus animais e as colheitas da sua terra. A terra que Ele prometeu aos seus antepassados dar a vocês. E o louvor pode subir, porque nós vamos celebrar essa nova estação. O Eterno abrirá as janelas do céu, derramará chuvas sobre a terra na época certa e abençoará o trabalho que vocês empreendem. Quem é empreendedor aqui? Se prepara, meu irmão. Se prepara para essa nova estação. Aleluia. O Senhor vai mandar clientes de todos os lados, associações de todos os lados, vidas do Senhor. Você não vai se preocupar, porque o Senhor irá mandar, o Senhor irá fazer, o Senhor irá trazer do norte, do sul, do leste e do oeste, virão de todos os lados. Ei, meu irmão, se prepara para você ser promovido. Aleluia. Aleluia. Vocês emprestarão a muitas nações, mas nunca precisarão tomar emprestado. O Eterno fará de vocês cabeça das nações e não cauda. Vocês sempre estarão por cima e nunca por baixo. Se obedecerem fielmente e forem diligentes em cumprir as ordens do Eterno, seu Deus, que estou anunciando hoje. Não vacilem. Diga, não vacilem. Diga, eu não vou vacilar. Não se desvie nem mesmo 1 centímetro para a direita ou para a esquerda das palavras que eu estou dizendo a vocês. Não sigam e nem adorem a outros deuses. Ei, meu irmão, você pode ficar de pé e você pode começar a